Bom, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com cada um de vocês. Ter o carinho aí de cada um. E hoje a gente vai seguir, né, nesse grande tema aí que nós estamos falando já há 40 dias. A maior parte aqui da live já sabe, da live não, da reunião, que é sobre o livro Uma Vida com Propósitos. Hoje é a última semana. Uhul! Reta final. Reta final aí desse objetivo que muitos de vocês se comprometeram e estão de parabéns. Estão lendo livro, escrevendo, outros estão apenas lendo, outros também estão escrevendo, postando lá nos grupos. Vocês realmente estão de parabéns por isso, e parece ser uma pequena conquista, mas é uma grande conquista. Podem ter certeza disso, que isso, a gente fazendo isso como igreja, e até tem outras igrejas, outros amigos participando também de outras comunidades, e estamos unidos aí como igreja, né? E isso é muito bom. E eu vou estar falando com vocês algo que eu estava meditando sobre o livro. Se a gente for, para poder entender melhor, se a gente for comparar o nosso propósito de vida com um prato, né, com um prato que a gente gosta, o que a gente vai ter que colocar, quais ingredientes a gente vai ter que colocar para que no final, né, desse prato que você vai preparar, saia o propósito de vida. Né? Então, se você vai fazer um bolo, você tem que pôr ovo, farinha, tem que pôr outras coisas que eu não sei, que eu nunca fiz bolo. Mas tem que colocar alguns ingredientes para fazer o bolo. Né? O chocolate, que é o mais gostoso. Agora, se a gente for fazer um bolo que chama propósito de vida, qual ingrediente que a gente coloca? Vamos ver se vocês vão falando aí ou postando aí no chat para participar. Pode falar também, abrir o microfone. Os nossos talentos, habilidades que Deus depositou em nós. Acho que isso é um dos ingredientes, um dos. Verdade. Corretíssimo, Li. Dons. Identidade, dons. Amar a Deus. Amar a Deus. Legal, ó, tô vendo aqui, ó, disciplina. Adoração. Adoração, relacionamento, tempo. Tudo isso é muito importante, né? Amor, a Sandra postou aqui, amor. Tudo isso é muito importante. Mas sabe aquele ingrediente secreto que dá um gosto todo especial na comida? A pessoa ela nem passa a receita, né? O que é esse ingrediente? Ela é fechada ali a 7 chaves. Mas eu vou passar para vocês, né? Porque o Rick Warren ele contou no livro, me chamou muita atenção, e eu vou contar para vocês qual é. Então, antes de contar esses 2 ingredientes, a gente tem que entender que é muito importante a gente desenvolver o nosso caráter, né? O nosso caráter em Deus, não é apenas o caráter humano como a gente conhece. E para desenvolver esse caráter, a gente vai precisar, e isso faz parte do nosso propósito, é fundamental, a gente vai precisar de 2 ingredientes que a gente não gosta muito de falar, a gente tem até uma certa... quando a gente vê alguns versículos falando sobre isso, a gente dá aquela puladinha, lê rápido. Quais são esses ingredientes? É a aprovação e a tentação. E eu vou explicar por que a tentação. Mas eu vou começar com a aprovação, né? Então, vamos ler Romanos 5, do 3 ao 5.
Esses dois ingredientes, eles são fundamentais, né? Marquem isso nessa noite. Eles são fundamentais para o desenvolvimento do nosso caráter. Então, eu vou estar lendo, a equipe da mídia vai estar postando aí no chat, diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz o caráter aprovado. Ou seja, a aprovação vai produzir o quê? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E a esperança não nos decepcionará, pois sabemos que quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Então, esses versículos, eles são demais, né? Mas eles mexem com a gente. Esse versículo, ele mexe com a gente. Por quê? Porque ninguém quer passar, assim, por provação. Ninguém sai, vamos passar por uma provação hoje, né? A gente não gosta disso. Mas Deus, ele está nos ensinando que isso vai produzir em nós um caráter aprovado. E isso é fundamental para a nossa caminhada. Então, a aprovação, qual é a diferença da aprovação para a tentação? A aprovação, ela ocorre de fora para dentro. Já a tentação, ela é de dentro para fora. Porque a tentação, ela tem a ver com os nossos desejos. Agora, a provação, que às vezes a gente fica meio confuso, né? Lê na Bíblia, provação e tentação, acha que uma coisa as duas são a mesma coisa, mas não são. A provação, ela ocorre de fora para dentro. Por exemplo, a pandemia, que todos nós estamos nessa provação, não deixa de ser uma provação. Ela está mostrando para nós aonde está realmente a nossa esperança, a nossa fé. Então, nós não temos que ficar alegres com a pandemia, com as situações difíceis, com uma doença, mas nós temos que nos alegrar no Senhor, que mesmo passando por todas essas provações, Ele está conosco. E isso é uma certeza absoluta. Então, em João 16:33, diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então, Jesus, desde o início, ele não deixou ninguém enganado. Ele já falou tudo o que ia ocorrer. Se a gente lê, né, outros trechos ali, outras declarações de Jesus, tudo o que a gente está passando já estava ali escrito. E isso é uma verdade. Então, ele já nos preparou para isso. Agora, é uma escolha nossa colocarmos a nossa esperança naquilo que ele falou, naquilo que ele declarou, naquilo que está nas Escrituras. Então, Deus, ele usa essas coisas, né, as provações, para o desenvolvimento do nosso caráter. E por quê? E isso é algo até interessante, porque Deus, ele usa mais isso para desenvolver o nosso caráter parecido com o caráter de Cristo, do que a própria Bíblia. Então, a Bíblia, ela é um livro demais, é um livro incrível. Ele é o nosso manual da vida. Mas só que a gente não vai ficar lendo a Bíblia 24 horas por dia. Mas as provações, elas podem ir ocorrendo durante o nosso dia. E as respostas que a gente vai dar durante o nosso dia, durante as provações do dia a dia, é que vai mostrar se nós estamos, se o nosso caráter está sendo aperfeiçoado ou não. Então, olha só que legal. A Bíblia, a gente vai ter ali o nosso momento diário para meditar, para ler, para estudar, mas a prática, né, de tudo aquilo que a gente aprende em Deus, vai ser aonde? No nosso dia a dia. Então, um cliente
que ele tenta, muitas vezes, te irritar, né? E você tem que, é uma aprovação, você tem que dar não sair, né, daquilo que Deus ele quer que você dê uma resposta, de refletir o caráter de Jesus. Então, durante os períodos de sofrimento, nós aprendemos a fazer as nossas orações mais sinceras. Então, durante os períodos de provação, é onde sai a nossa melhor oração. E talvez você esteja aqui assistindo a live, e como o pastor disse no começo, o seu dia não foi um dia fácil, foi um dia corrido. Talvez por conta do Covid, você conheça alguém que esteja doente, alguém dentro da sua própria casa esteja doente, e você está passando por momentos de provação. Desemprego, dívidas. Vamos ser sinceros, a gente passa por todas essas coisas. A vida não é fácil. E eu quero fazer com que a sua atenção ela esteja no Senhor. Então, quando nós sentimos uma dor física ou uma dor emocional, a nossa oração ela começa a ter menos superficialidade, porque a gente fala com mais intensidade. Então, isso é importante para o nosso desenvolvimento. E a gente vai passar por esses momentos, e a gente tem que se alegrar no Senhor, porque Ele vai estar conosco em todos esses momentos. Então, você nunca saberá se Deus ele é tudo para você, até que Deus, isso está no livro, até que Deus seja tudo que você tem. Então, esse trecho fala muito comigo, né? Porque eu nunca vou ter dimensão de quem Deus é, até a gente passar por esses momentos de provação, e a gente falar assim, Deus, só o Senhor pode resolver isso. Assim, eu já passei por esses momentos de chorar, né, de entrar na presença de Deus e realmente não ter palavras para falar, você só chora. E Deus, ele parece que ele vem ali e fica falando, ele fala, filho, eu estou com você, né? Quem aqui já teve essa experiência? Eu já tive. Vou levantar minha mãozinha aqui, ó. E isso é incrível, né? Então, os momentos de provação, ele nos, embora talvez, né, do ponto de vista assim humano e do ponto de vista de Satanás, pareça algo que esteja nos prejudicando, Deus ele usa isso para nos transformar, para nos empoderar, para nos fazer mais cristãos, mais aperfeiçoados. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Quem conhece aqui a história de José, né? José do Egito? Quantas provações ele não passou durante a vida dele? E se ele não passasse por nenhuma dessas provações, será que ele seria conhecido? Né? O grande exemplo que José é para nós hoje, será que a história maravilhosa que ele tem foi sendo formada durante as provações? Daniel, a gente até fala, não fala nem Daniel, a gente fala Daniel na cova dos leões. Ou seja, foi um momento ali de provação também, Daniel 6, do 16 ao 23, né, que ele foi lançado naquela cova cheio de animais ferozes, e ali a fé dele, a confiança que ele tinha em Deus foi o quê? Foi provada. Jeremias, ele foi lançado num poço de lama. Paulo sofreu 3 naufrágios, está em 2 Coríntios 11, 25. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo. Então, olha só, quantos exemplos, né, a Bíblia nos traz sobre momentos de provação. E Deus esteve em todos esses momentos com eles. Então, tudo o que ocorre na nossa vida tem
um significado espiritual. Tudo que ocorre na nossa vida tem um significado espiritual. E, então, quando a gente encara as provações com a ótica de Deus, com a ótica de que, com a ótica da fé, a gente entende que, embora isso pareça ser não, é ruim, é chato, às vezes a gente não entende, mas tudo isso tem um propósito eterno na nossa vida. Tudo isso está formando o nosso caráter. E o nosso caráter a gente vai levar para o céu, né? Então, o Jorge não vai deixar de ser o Jorge no céu. Ele vai ser, lógico, transformado, vai ter, né, vamos estar ali mais perto de Deus, mas a gente não vai deixar de ser a gente. Então, o nosso caráter, ele fala da nossa identidade, ele fala do nosso propósito de vida. Então, sabemos que Deus aqui, ó, em Romanos 8, do 28 ao 29, sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o propósito que ele tem para eles, porque Deus conhecia os seus de antemão, e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Esse Romanos 8, do 28 ao 29, a gente muitas vezes lê esse versículo e fala assim, ó, tudo coopera para o nosso bem. Tudo, o que é tudo? É tudo. Então, não significa, esse versículo não está nos tirando da provação. Ele está falando assim, ó, até nos momentos de provação, as provações, elas vão cooperar para o bem de Deus, né, para o propósito que ele tem para a vida de vocês. Então, os momentos mais difíceis da sua vida, os momentos mais dolorosos, e talvez a gente esteja aqui falando, você esteja aí refletindo da sua casa, sejam momentos que você perdeu um ente querido, sejam momentos que você sofreu um abuso de qualquer natureza, seja o momento que você sofreu uma perda financeira, enfim, tudo isso que você passou coopera para o bem para que o caráter de Cristo seja construído dentro de nós. Então, como diz aqui no final, para se tornarem semelhantes ao Filho de Deus. Então, qual é o propósito da nossa vida? É a gente se tornar semelhante a Jesus. Esse é o grande propósito. Então, a gente falou aí de talentos, dons, habilidades, mas quando a gente entra nessas questões, né, provação, a gente já tira da lista, mas tem que colocar na lista. Por quê? Os momentos que você passou de maior provação, de maior dor, ele hoje, na sua vida, ele faz parte da sua identidade, do seu caráter. Então, se eu pegar aí os momentos que eu passei por maior tristeza, maior dor, Deus, ele usa isso para a glória dele. Então, pare um momento, aí você está me ouvindo, pare um minutinho e pense em momentos que você passou de dor. Momentos que você não teve, assim, a alegria, né, perdeu a felicidade, momentos que a única coisa que você sabia fazer era chorar. Nesses momentos, eles te trouxeram até aqui, e eles te ensinaram algo, e isso é muito precioso para aquilo que Deus quer construir na sua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, talvez o inimigo, ele tenha usado esses momentos para te aprisionar, para te deixar com medo,
tenha usado esses momentos para fazer com que você se tornasse uma pessoa amarga, mas em nome de Jesus, apresente esses momentos de dor e esses momentos que você passou de maior dificuldade, porque Deus, ele quer usar isso para a glória dele, e ele quer que você seja um testemunho vivo do que ele fez na sua vida. Você passou por isso e talvez até esteja passando, mas Deus, ele está com você e ele esteve com você, e você pode falar: Deus esteve comigo, Deus foi a minha bandeira, Deus foi a minha cura, né? Deus foi a minha provisão, e hoje eu estou vivo, hoje eu estou aqui, talvez eu não esteja do jeito que eu gostaria de estar, mas eu estou com o Senhor, e você está com o Senhor, você está com tudo, porque você pode ter todas as coisas, mas se você não estiver com o Senhor, você não tem nada. Amém? Então, em nome de Jesus, nessa noite mesmo, separe um tempo, reflita sobre essa palavra, sobre esses momentos que podem te trazer tristeza, e em nome de Jesus que você venha orar, e que você venha apresentar esses momentos ao Senhor, e você fala: Deus, eu não entendi porque eu passei por isso, não entendi porque eu tive essa doença, não entendi porque eu passei por tantas coisas durante a minha adolescência, durante a minha infância, mas, Senhor, eu quero apresentar tudo isso a Ti. E isso vai ser o quê? Isso vai ser um testemunho, que tem outras pessoas que passaram por esses momentos que você passou, e você vai poder ajudar essas pessoas. Amém? Deus vai usar isso para a glória dele, em nome de Jesus. Então, como a nossa vida é como fazer um bolo. Como eu estava falando no começo, agora que eu coloquei a receita, ó. Para fazer o bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar, óleo. Agora, tenta experimentar... Leite condensado. Leite condensado. Agora falou a minha língua. Azeitona. Azeitona, só se for aquele bolo salgado, né? Não é nem bolo, é aquele recíprocos. Então, para a gente fazer um bolo, a gente vai usar todos esses ingredientes. O principal, né? Farinha, fermento, ovo, açúcar e óleo. Tenta experimentar cada um desses fermentos, só um ingrediente. Não é ruim? Tenta tomar um copo de óleo, você cai duro na mesma hora. ou comer um ovo cru. É horrível. Mas quando você coloca tudo isso, todos esses ingredientes, e prepara, sai um bolo delicioso, não sai? E é assim nas nossas vidas. Talvez a gente olhando, cada momento ruim que a gente passou na vida, cada aprovação, talvez tenha um gosto amargo, tenha um gosto ruim, mas quando Deus ele pega tudo isso e prepara o propósito dele, isso vai ter um gosto maravilhoso. Amém? Então, se você entregar todas as suas experiências horríveis e desagradáveis para Deus, ele a misturará para que se tornem agradáveis a ele. Amém? Então, cada oportunidade que ocorre na nossa vida, ela ocorre para o desenvolvimento do nosso caráter. E quanto mais difícil for a situação, maior vai ser o nosso nível de maturidade espiritual. Então, lógico que isso vai de cada pessoa, né? Aquilo que para mim é uma provação, um momento de provação, para outras pessoas podem não ser tanto. Então, cada pessoa tem aí as suas coisas que mais podem afetar. E então, é importante identificar isso. A gente não está aqui comparando com ninguém. Cada um tem a sua história de vida, cada um tem uma identidade única e passou por coisas únicas. Amém? Então, voltando lá, né, em Romanos 5, do 3 ao 4.
sabemos que essas tribulações produzem a paciência, e a paciência produz um caráter. Então, estou aqui só retomando alguns pontos para que a gente não venha perder algumas questões importantes daquilo que a gente está aprendendo, né, nessa noite. Agora entra numa questão, mas como que a gente passa pelas provações, né? Assim, passar pelas provações, todos nós vamos passar, mas como nós podemos passar pelas provações de forma que a gente venha agradar ao Senhor? E aí nós vamos retomar o que a gente aprendeu no ano passado, o ano inteiro. Como que a gente faz isso? Quem aí sabe que a gente aprendeu o ano passado inteiro? Gratidão e alegria. Gratidão e alegria. Estão afiados. Então, em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que é toda circunstância? Toda circunstância. Então, isso inclui provação, isso inclui todos os momentos. Lógico que a gente não vai dar glória a Deus pela aprovação em si, né? Então, é aquilo que até acho que eu já até falei no começo. A gente vai dar glória a Deus ao Senhor, porque Ele está com a gente, Ele está conosco. Então, mas mesmo passando por todas as circunstâncias, nós temos que glorificar Ele. Então, esse é um remédio, é algo que, mesmo passando nas provações, a gente vai passar com muito mais tranquilidade se a gente tiver a gratidão. E o outro é a alegria. Então, em Filipenses 4, versículo 4, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Então, a alegria sempre também, sempre é tudo. Então, a gente sempre tem que estar alegre e gratos ao Senhor em todos os momentos. Mesmo passando pela pandemia do Covid-19, Senhor, obrigado, Deus. Eu quero ser grato a Ti, porque o Senhor é bom, porque o Senhor está cuidando da minha casa, porque o Senhor, até aqui o Senhor supriu todas as minhas necessidades. E eu posso falar uma coisa: se eu morrer hoje, nossa, eu sou muito grato a Deus. Não vou gostar de morrer hoje, mas eu sou muito grato a Deus, porque Deus, Ele até aqui, Ele me supriu em tudo, Ele me amou, eu me sinto, assim, muito amado por Ele. Então, até hoje, Deus foi incrível, né? E eu tenho certeza que Deus é incrível na vida de vocês. Então, é isso. Amém? Entenderam aí a questão da aprovação, por que ela é importante na nossa jornada, por que ela é importante na nossa caminhada? Agora, tem uma questão: a construção do caráter não ocorre. A construção, às vezes eu não consigo acompanhar aqui os comentários, mas eu estou vendo aqui. Mas a construção do nosso caráter, ela não vai ocorrer do dia para a noite. Então, é um processo. E a gente vai falar mais sobre esse processo daqui a pouco. Então, a gente aprendeu sobre a aprovação. Agora, a tentação. E a tentação é algo que a gente também, né, evita muitas vezes falar, porque ela mexe com pecado, com medo, né? Às vezes tem pessoas que são tentadas a ter medo, então ela mexe na nossa ferida. Mas quando a gente trata isso, a tentação, ela é uma oportunidade para fazer o bem. Então, diferente da aprovação, que ela ocorre de fora para dentro, né? Ou seja, é um fator externo que nos afeta o nosso interior. A tentação, ela ocorre de dentro para fora. Por quê? É algo que a gente tem dentro, um desejo que a gente tem, e que muitas vezes o inimigo usa isso para fazer com que a gente faça o mal. Mas tudo, lembre-se disso, é uma escolha. Então,
A tentação, até aqui no livro é uma frase bem legal, ó. Embora ela seja a principal arma de Satanás para destruir você, Deus Deus a utiliza para fortalecer. Toda vez que você escolhe fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Então, quando a gente se depara com uma tentação, com um desejo, a gente tem a opção de fazer aquilo que vai desagradar a Deus ou fazer aquilo que vai agradar a Deus. E toda vez que a gente escolhe a coisa certa a se fazer, isso é poderoso e é um degrau, né, que vai, no caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Por quê? Porque conforme a gente vai dando uma resposta, não à nossa carne, não aos nossos desejos, mas uma resposta à vontade de Deus, isso vai se transformando algo poderoso dentro de nós. E vai o quê? Construindo o nosso caráter. Que são essas duas coisas que vão moldando o nosso caráter, a aprovação e a tentação. Então, em Tiago 1,12, diz assim: Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá com recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1,12. Então, olha só, o que Tiago está querendo falar? Ele está falando assim, feliz é você que quando você for tentado, você não praticar o mal. Por quê? Porque você vai receber uma grande recompensa. A Bíblia ela é cheia desses versículos que eles são, agora me fugiu a palavra, mas eles dependem de uma decisão nossa. Né? Ele se você sabe... Condicional. Condicional, isso. A Bíblia tem vários versículos, obrigado, pastor. A Bíblia tem vários versículos condicionais, ou seja, se você der uma resposta, você vai receber algo de Deus, né? Então, às vezes a gente foca só na recompensa, mas só que para você receber essa grande recompensa, o que você tem que fazer? Você não praticar o mal quando for tentado. Então, é simples assim. E aí, vou estar falando aqui de Gálatas 5, do 22 ao 23. Por quê? Que aí vai entrar no desenvolvimento disso. Então, em Gálatas 5, do 22 ao 23, diz assim: quando o Espírito Santo controla as nossas vidas, ele produz os seguintes frutos em nós. Então, vai entrar nos nove, na verdade é um fruto só, né? Mas ele tem 9 partes, digamos assim: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando a gente lê esse versículo, o que a gente tem que refletir? Que isso é um fruto. E todo fruto, ele tem que ser desenvolvido. Ele tem... que a gente é urbano, né, da cidade. Quando a gente vai comprar um pêssego, o que a gente faz? A gente vai até o mercado, o pêssego está ali bonitinho, a gente compra, o máximo que a gente faz, vai até o caixa, compra e chega em casa para comer. Não dá trabalho nenhum. Mas só que o fruto, né, ele vem de uma árvore, ele precisa passar por todos os processos de desenvolvimento. Então, a gente não vai ter o fruto do Espírito do dia para a noite. Esse fruto, ele vai sendo desenvolvido dentro de nós. E agora é uma chave. Como que esse fruto vai ser desenvolvido? Tadadadá. Como que esse fruto vai ser desenvolvido dentro de nós?
quando nós passarmos por momentos de tentação que vão ser o oposto a esse fruto. Então, como Deus ele aperfeiçoa o amor dentro de você? Quando você encontrar um abençoado, né, um próximo, que você pode não gostar dele, e você vai ter que amá-lo. E aí, esse fruto, ele vai sendo o quê? Desenvolvido. Sabe aquele colega do trabalho que você é tentado a se irar com ele? Sabe? Como que você vai resistir a essa tentação? Quando A você... sogra. Esse alguém não é... Não, é só esse daí. Eu me encaixo perfeitamente. A sogra. Então, quando a gente... Como esse fruto... Como isso vai ser desenvolvido? Quando a gente for tentado em algo que for o oposto. Então, as pessoas mais difíceis ao nosso redor são as pessoas que mais aperfeiçoam o nosso caráter. Ou não, né? Se você for tentado para o outro lado, de se irar, de se irritar, aí não vai ser aperfeiçoado, né? É uma escolha, como eu disse. A paz, né? Então, quando a gente pede para Deus, Senhor, me dê paz, me dê paciência, a gente acha, Deus ele vai me colocar num pasto verdejante, vai ter num resort, lá na Bahia. Mas o que Deus ele vai fazer com você? Aí é fácil você ter paz. Você não precisa nem de Deus para ter paz nesse lugar. Não é? É só estar lá com uma aguinha de coco, não ter nenhum compromisso de férias. Você nem vai orar. Mas como que você vai desenvolver a paz? Como Deus vai desenvolver a paz em você? Quando você passar por momentos de guerra, por momentos que você vai ser tentado a dar uma resposta explosiva, a dar uma resposta, muitas vezes, emocional, mas quando você tem o fruto do Espírito, você vai dar uma resposta. Aí as pessoas vão falar, nossa, está ocorrendo tudo isso, mas o que aconteceu com o Sérgio? Que mesmo no meio dessa tribulação, ele não está dando uma resposta, né, ruim. Amém? Então, estão entendendo? Amém. Sim. E a fidelidade? Sim. A fidelidade. Amém. A fidelidade é algo fantástico, mas a gente só vai desenvolver a fidelidade quando a gente for tentado a passar por momentos de infidelidade a Deus e as pessoas que estão próximas de nós. Então, a tentação, ela fala, como eu disse, ela fala do nosso caráter, né? Tanto a tentação como a provação. E isso diz muito a respeito ao que a gente faz quando ninguém está olhando para nós, né? Quando, sabe aqueles momentos que ninguém está olhando e você tem a oportunidade de fazer o que é errado e você não faz? É nesse momento que você der a resposta certa, você vai ver que o seu caráter está mais parecido com o de Cristo. Então, em nome de Jesus, eu quero deixar essa mensagem para vocês nessa noite. Deus, ele está aperfeiçoando o nosso caráter. Por isso, tenham sempre isso em mente. Nós vamos passar por momentos de tentação, nós vamos passar por momentos de provação, mas Deus, ele permite que isso ocorra. Não é que vem dele. Como eu disse, a tentação, ela vem de um desejo que existe dentro de nós, talvez de se irar, talvez de dar cometer, né, um desejo carnal, um pecado, mas a gente vai aperfeiçoando isso quando a gente der uma resposta no Senhor, né, de dizer não para algumas coisas, ou para tudo que desagrada a Deus, e também na questão da aprovação, que também não vem do Senhor, são fatores externos. Então, o Covid não veio do Senhor. Lógico que
Deus, né, por ser soberano, ele permite, mas não é que ele criou e que ele está fazendo isso, mas ele usa essas coisas para o nosso bem. Amém? Então, que Deus abençoe você nessa noite, que não pense algo que eu coloquei aqui, não pense que a tentação, ela é o pecado em si, né? Todos nós vamos passar por momentos de tentação, até Jesus foi tentado, e eu estava refletindo nisso. Jesus, ele foi tentado com algo que mexia ele, que mexia com ele, que era o poder. Quando Jesus ele veio para a Terra, ele tirou todo o poder dele, né, de Deus, assim, e ele veio para a Terra na forma de homem. E quando o diabo ele tenta ele, era algo que mexia com Jesus. E ele foi tentar, não foi fake aquela tentação. Jesus não sentiu nada. Não, ele sentiu, mas ele venceu aonde? Na palavra, e ele deu uma resposta, dizendo não para aquilo que o inimigo estava colocando na frente dele. Amém? Em nome de Jesus, vou só concluir com uma oração. Você está vendo a live hoje, e talvez, diante de tudo isso que foi falado, você se identifica talvez com tentações, que você muitas vezes não consegue dizer não. Você está passando por provações e você está deixando que essas provações, elas venham dominar o seu coração. Então, em nome de Jesus, essa palavra, ela é uma palavra de libertação, e ela é uma palavra para que você venha colocar a sua esperança, a sua fé, entregar toda a sua vida nas mãos do Senhor. Então, em nome de Jesus, seja curado, e use essas coisas que são ruins, né, que aparentemente são ruins, mas Deus, ele vai usar isso para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Amém? E para que o propósito dele seja cumprido na sua vida. Deus abençoe. Um grande beijo. Fiquem com Deus.